Bom dia, sejam bem-vindos. Quem puder escrever para mim, que eu nunca acerto, fixa aí, por favor. O tema da live de hoje é: o perdão não é humano. O perdão não é humano. Quero agradecer mais um dia, né, que estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Isso, obrigada. Para compartilhar a palavra do Senhor. E a palavra que Ele ministrou no meu coração é sobre acerca do perdão. Que a gente possa aprender, né, hoje, ou então dar início acerca do perdão genuíno, né? Que você se livre daquilo que te traz angústia, que você possa ser liberto daquilo que te traz mágoa, mas que você possa identificar a raiz do problema, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está vivendo uma situação atual e aquela pessoa que ofendeu a gente, ou então aquela pessoa que muitas vezes nos magoou, nos machucou, né? O nosso ofensor. Mas isso reflete não só na sua vida atual, mas está enraizado na sua infância. E eu quero iniciar esse dia, essa live, orando, né? Para que o Espírito Santo possa se fazer presente em cada lar, na vida de cada pessoa que vai assistir essa live. Se você tiver com a Bíblia aí, você pode pegar a Bíblia, que a gente vai fazer uma breve passagem de alguns livros hoje. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia. Espírito Santo de Deus, obrigada por essa palavra. Obrigada porque o Senhor Jesus veio e morreu e levou sobre nós tudo aquilo que um dia nos trouxe dor, tudo aquilo que um dia nos trouxe mágoa. Eu quero te agradecer, Jesus, tão somente porque o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que coloca o óleo, o bálsamo curador sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus eu oro para que essas pessoas que irão acompanhar essa live, que irão receber essa palavra, elas possam tão somente conhecer o verdadeiro perdão através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro eu quero dizer que Jesus, ele veio para restaurar. Ele morreu por nós para restaurar, para nos dar uma vida abundante. Então, tudo aquilo que o mundo, né, estava totalmente perdido, totalmente desalinhado, Jesus, ele veio justamente para isso, para nos dar, né, essa vida que hoje a gente pode ter acesso, né, ao reino de Deus através do sacrifício vivo que foi o que Jesus fez. Então, basicamente, o perdão, ele não é humano, porque você não vai conseguir perdoar com a sua própria decisão. Eu decido perdoar fulano de tal porque ele me xingou, ou então porque ele me ofendeu. Não, você não vai conseguir fazer isso sozinho, porque a Bíblia diz que... Bom dia, seja bem-vinda. A Bíblia diz que a fé, ela é racional. Então, eu decido caminhar sobre o que a palavra de Deus diz. Então, para você perdoar alguém que te ofendeu, para você perdoar alguém que te causou um dano, você precisa decidir com a sua mente, mas você só vai conseguir liberar esse sentimento que está te trazendo dor, que está te trazendo raiva, que está te trazendo sofrimento, a partir do momento que você vai para Deus. E lá em Efésios 4, 26 diz assim: não fiquem irados e nem pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Ou seja, Efésios está dizendo que não é para a gente deixar com que a ira
fique para o outro dia, né? Se aconteceu alguma coisa, que não é pra gente guardar, reter aquilo para o outro dia, pra gente não dar lugar a Satanás, pra gente não dar lugar ao diabo. E a falta do perdão, ela dá totalmente brecha, totalmente legalidade para que Satanás ele atue, para que Satanás ele entre e ele cause todas as feridas emocionais que você pode estar carregando até hoje. E é importante lembrar que muitas vezes a gente replica algo que veio lá da infância. Então, se eu tive mágoa do meu pai ou da minha mãe, eu vou atrair relacionamentos que vão refletir comportamentos que eu abominei na minha infância, que me magoaram na minha infância. Então, se eu não perdoo, se eu rejeito aquilo ali, automaticamente a minha vida em si vai ser um reflexo daquilo que eu vivi na minha infância. Então, muitas vezes, eu vou levar para o lado conjugal, muitas vezes as mulheres elas se casam com homens que refletiram o pai. Tipo, se o meu pai foi alcoólatra, eu vou atrair um homem que tem o vício da bebida. Se o meu pai ele foi omisso. Então, basicamente, a falta do perdão, ela vai replicar, vai ser uma repetição de padrão sobre aquilo que você viveu, sobre aquilo que você não consegue liberar. E quando eu falo que a fé ela tem que ser uma fé racional, que você, na verdade, tem que decidir, saber, caminhar sobre o que a Bíblia diz acerca do perdão, lá em Marcos 11, 25 diz assim: e quando estiverem orando e tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as suas ofensas. Ou seja, se eu não perdoo aquela pessoa que me magoou, se eu não perdoo aquela pessoa que me fez mal, né? Que eu guardei isso dentro de mim, tá caindo a conexão? Nossa! Então, se eu não perdoo aquela pessoa que me fez mal, o Senhor não vai me perdoar. Então, basicamente, se eu não perdoo alguém, o Senhor não pode ouvir as minhas orações. Então, o perdão hoje, eu entendo como uma obrigação. Eu sou obrigada, não que Deus, Jesus, ele vai me obrigar a nada. Mas imagine só, eu não conseguir perdoar alguém e as minhas orações serem impedidas. Então, como é que eu vou fazer isso, Michelle? É muito difícil para mim liberar o perdão para aquela pessoa que me magoou, liberar o perdão para aquela pessoa que me fez tão mal. E eu quero dizer para vocês que realmente não é fácil. Mas é exatamente isso que o Senhor, que o Espírito Santo veio nessa manhã ministrar no coração de vocês. Para que Ele sare você, para que Ele cure você, para que você chegue a esse estágio do perdão genuíno, de você aprender verdadeiramente a perdoar. Ele precisa pegar essa ferida, rasgar, e muitas vezes o Senhor faz isso sem anestesia. Eu já trabalhei em centro cirúrgico e já chegou pessoas com tumores grandes, né? E aí o anestesista só dá aquela anestesia local ali para que o paciente ele não sinta as pernas, muitas vezes. E aí ele dá uma anestesia local para que na hora que ele rasgar, o paciente não fique se movimentando, não fique se batendo. Mas aí Jesus ele vai rasgar essa ferida e ele vai espremer, ele vai tirar toda a secreção que está aí dentro de você. Então é necessário que você rasgue a sua ferida, que você abra para Deus tudo aquilo que está te magoando. Então, se foi alguém da sua família, se foi o seu cônjuge, se foi uma pessoa do trabalho, eu não sei quem foi que te magoou, eu não sei quem foi que te feriu, eu não sei se essa pessoa já morreu muitas vezes, a pessoa até morreu e você ainda tem mágoa, você ainda tem ressentimento sobre aquilo que essa pessoa te fez. Então, hoje eu peço que você fale com a sua boca, que você declare o nome dessa pessoa, que você volte ao passado. Sim, muitas vezes vai doer,
né? Porque todas as vezes que o Senhor quer nos curar, Ele precisa expor isso, Ele precisa tirar aquilo que está te causando dor. E para mim isso foi muito difícil, esse processo, porque muitas vezes eu declarava com minha boca, não, eu já perdoei, não, tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo perfeito, mas aí todas as vezes que eu me deparava na situação, eu lembrava e doía. E eu quero te dizer que muitas vezes as pessoas falam, não tem como você perdoar, como é que você vai esquecer? Como é que você vai esquecer algo que alguém te feriu? E eu quero te dizer que isso é uma mentira de Satanás. É uma sofisma de Satanás. Porque, na verdade, você nunca vai esquecer aquilo que o agressor fez. Aquilo que a pessoa que te magoou te fez. Mas você vai lembrar sem sentir dor. Então, quando eu lembrava e ainda doía, e eu dizia com a minha boca que eu estava curada, que eu tinha perdoado. Não, essa pessoa me fez mal, mas tudo bem. Eu já liberei ela, não sinto mais nada. Mas eu estava mentindo para mim. Eu estava mentindo para mim mesma, porque dentro de mim ainda me causava mágoa, ainda me causava sofrimento, né? Eu ficava remoendo aquilo dentro de mim e não conseguia liberar, né? Perdão não é negar e sim ao outro, exatamente. E muitas pessoas, elas condicionam o perdão à mudança do outro, ao arrependimento do outro, e eu quero te dizer que isso não vai acontecer muitas vezes. Você não vai perdoar a pessoa que te ofendeu, a pessoa que te feriu, se ela se arrepender. Eu vou perdoar fulano de tal porque ele se arrependeu. Não, você tem que perdoar independente do arrependimento dele, independente se ele chegou até você e quis se retratar. Não, você tem que liberar ele, porque imagine só, se você não libera essa pessoa, se você não libera o perdão sobre ela, não só ela fica presa, você fica presa dentro da mesma cela que ela. Então, se eu não libero perdão para aquela pessoa que me feriu, que me magoou, eu e ela fica presa dentro da mesma cela. A vida dela não anda e a minha vida também não anda. E muitas vezes a gente tem a mania de dizer, já perdoei fulano, vida que segue, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizer isso, vida que segue, já perdoei, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha vida e tá tudo bem, tá tudo lindo. Não. Se você não sentar com a pessoa que te magoou, que te ofendeu, que te agrediu, e vocês resolverem aquilo ali, você vai continuar presa a ela. Então, se eu libero o perdão, se eu falo, olha, eu te perdoo em nome de Jesus, tá tudo limpo, meu coração tá limpo, mas eu não sento para me retratar com ela, eu não sento para conversar, para explanar tudo aquilo que aconteceu, sem sentir dor, sem sentir mágoa, sem sentir ressentimento sobre aquilo que aconteceu. Eu não liberei ela ainda tá presa no mundo espiritual, essa pessoa ainda tá presa aos meus sentimentos. Então, muitas vezes a falta de perdão, ela vai causar uma gastrite nervosa, ela vai causar dores físicas, além disso, ansiedade, amargura. Muitas vezes, muitos cientistas, muitos médicos afirmam que a maior parte da causa do câncer é causada a partir da não liberação do perdão. Então, imagine só o quanto isso é sério, né? É muito grandioso você aprender em Cristo a perdoar. Então, hoje, o que o Espírito Santo quer trazer nas nossas vidas é sobre isso. É sobre você entender que existe uma raiz aí dentro de você, que muitas vezes não é a situação que você está vivendo, mas é a raiz do problema. É o que eu vivi na minha infância com a minha mãe, é o que eu vivi na minha infância com meu pai, é aquelas atribuições, aquelas crenças, aquilo que hoje me traz dor, muitas vezes está lá na minha base. Então eu preciso tratar minha base, eu preciso me conhecer.
Porque uma das coisas muito importantes sobre o perdão é o autoconhecimento. Então, se eu não me conheço, se eu não sei o que dói, se eu não sei o que me atinge, eu não vou ter governo sobre aquilo. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, para que você governe sobre as suas emoções, para que você governe sobre aquilo que você hoje tem conhecimento. Então, a fé, ela é racional. Eu não tenho uma fé irracional, eu não tenho um sentimento em Cristo que vai ser aleatório, não. Eu tenho uma palavra de Deus que ela vai me trazer embasamento para tudo que eu precisar. Então, se eu conheço a palavra de Deus, se eu busco a palavra de Deus, eu vou andar com base no que a palavra de Deus diz. E lá em Tiago 4:7 diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se a palavra de Deus diz que se eu resisto ao diabo e ele foge de mim, automaticamente eu posso pedir, né, como legalidade isso a Deus. Não, Senhor, eu estou sendo resistente às minhas emoções, eu estou sendo resistente a esses pensamentos que tá vindo sobre a minha mente, né? Porque, como eu disse, você não vai ter amnésia, né? A não ser que você pegue a sua mente, que você abra ela, que você tire a parte da sua memória. Então, você sempre vai lembrar. Mas ao lembrar disso, você vai lembrar sem sentir dor. Então, a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque se eu dou legalidade para mágoa, para o ressentimento, para ira, muitas pessoas, ao lembrar de certa situação que precisa liberar perdão, ela sente raiva da pessoa, ela quer matar a pessoa, ela quer bater na pessoa. Então, se você sente isso, eu te aconselho a você pegar uma almofada, a você esmurrar a sua cama, a você esmurrar o sofá e você colocar essa raiva pra fora, porque é isso que o Senhor quer. Ele quer que você abra o seu coração para ele, que você coloque para fora tudo o que você está sentindo, toda essa amargura. Então, você seja sincera para Deus. Muitas pessoas, elas não vão conseguir nem falar, porque dói tanto. É uma ferida tão profunda, é uma mágoa que você vem carregando há tanto tempo que você não consegue explanar, que você não consegue compartilhar nem com seu melhor amigo, né? Que você não consegue falar em uma terapia, que você não consegue falar numa sessão de descarrego, de terapia, seja lá o que for, você não consegue abrir sua boca. Então eu te aconselho a você pegar uma folha de caderno e você vai escrever uma carta para Deus. Nessa carta para Deus, você vai colocar tudo aquilo que a pessoa te fez, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você viveu na sua infância, tudo aquilo que você não consegue, você vai escrever uma carta para Deus. E nessa carta para Deus, muitas vezes, eu já fiz isso inúmeras vezes. E quando eu era uma pessoa que eu não conseguia expressar os meus sentimentos, porque eu fui uma criança muito reprimida. Então, quando eu chorava, minha mãe falava: cala a boca, menina, não é pra chorar não, entupa o choro, entupa, você não vai chorar. Então, tipo assim, eu prendi aquilo ali e, tipo assim, as minhas emoções, eu não conseguia expressar isso, eu não conseguia ser eu mesma para a pessoa que convivia comigo, porque dessa repressão, dessa crítica que eu tive na infância. Então, para mim, me relacionar com Deus no começo foi algo muito difícil, porque, tipo assim, eu não sabia como é que eu ia falar com ele, né? Porque eu imaginava que ele sabia o que eu tava sentindo, e por ele saber o que eu tava sentindo, eu não precisava falar, mas não. Ele quer que você fale, ele quer que você seja sincero para ele. E quando a gente é curado, quando a gente recebe o perdão de Deus, ele vai rasgar você de ponta a ponta para que ele tire isso que tá te ferindo, que ele tire essa raiz, né, de amargura de dentro de você. Então, quando a Bíblia fala resistir ao diabo e ele vai fugir de você,
a Bíblia está dizendo que não dê lugar para que ele entre, né? Então resista às suas emoções, resista àquilo que hoje para você é difícil, né? Mas que não é impossível. Então por isso que hoje o Espírito Santo trouxe alguns passos para que você chegue a esse perdão genuíno, né? Porque muitas vezes a gente pode falar, mas a gente na prática vai fazer tudo diferente. Então, se você tem dificuldade de falar, pega uma folha de caderno, escreve. Se você tem vontade de bater, de esmurrar, esmurra, pega uma almofada, bate na cama, faz o que você quiser, mas coloca pra fora. Fala o nome da pessoa, né? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela declarada no reino espiritual, ela tem muito poder. Então, se eu falo, fulano de tal, eu te libero agora, porque você fez isso comigo. Fulano de tal, eu senti muita raiva de você, mas neste momento eu quero te liberar no reino espiritual. Neste momento eu libero perdão sobre você, eu me libero. E eu quero chegar nesse ponto sobre o perdão pessoal. Porque se eu não me perdoo, se eu não tenho autoconhecimento, autogoverno sobre mim, sobre as minhas emoções, eu não vou conseguir perdoar o outro genuinamente. E nesse processo que eu vivi em Deus, sobre cura, sobre perdão, sobre autoimagem, sobre a identidade, sobre o propósito, eu precisei me perdoar. Eu precisei me perdoar sobre muitas coisas que eu tinha permitido, sobre muitas coisas que eu tinha vivenciado. Então, para mim, essa parte foi muito difícil eu me perdoar. Então, eu falei comigo mesma, eu me perdoo por isso que eu fiz, por aquilo que eu permiti, por aquele dia. Então, o Espírito Santo começou a me lembrar de situações, de coisas que para mim, naquele momento, foi muito doloroso. Eu acredito que foi mais doloroso eu liberar o perdão sobre aquela pessoa que me magoou, sobre mim mesma. Então, esse processo de auto-perdão você precisa fazer. Você precisa liberar o perdão sobre você. Então, o auto-perdão é necessário. Porque se eu não me perdoo sobre aquilo que aconteceu na minha vida, sobre as minhas emoções, eu não vou conseguir perdoar o outro genuinamente, eu não vou deixar o outro seguir, eu não vou deixar o outro livre, eu vou estar presa emocionalmente a essa pessoa. E quando você se encontra nessa situação, presa emocionalmente a pessoas, a situações, você não prospera, você não avança, você não consegue genuinamente alcançar plenitude em Deus, né? E a minha mentora sempre fala isso, né? Ela fala que como é que eu vou alcançar como é o nome, meu Deus? Como é que eu vou alcançar sobre a lei da atração, né, que nada mais é a fé, se aquilo ali está me prendendo ainda, se o meu pensamento está me bloqueando. Então, se eu tenho algo que me bloqueia, eu não vou almejar aquilo que eu desejo. Então, é exatamente isso que Deus quer trazer nessa manhã. Para você se desbloquear, você precisa liberar, você precisa se autoconhecer para que você libere. E lá em Tiago, não, já li Tiago, e lá em Efésios 4, 26 diz assim: a paz de Deus, que excede todo esse entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Então, tipo assim, quando eu tenho esse conhecimento, né? Quando eu gero isso dentro de mim, quando vêm esses pensamentos, porque esses pensamentos vão vir, né? Muitas vezes esses pensamentos vão vir para até testar você, para saber se realmente você tá bem, se realmente você tá curado, se realmente aquilo ali não tá te trazendo mais dor. Então, a Bíblia diz lá em Efésios, né? Efésios 4, 6 diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Então, Filipenses 4, 7. Se a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vem sobre mim através de Jesus, quando vir esses pensamentos, eu vou dizer não.
eu já liberei, eu já perdoei. Esse pensamento não mais me domina, essa ferida não mais faz parte de mim. Então você tem que dar comando para você, comando de voz. Isso não me pertence, a paz que excede todo entendimento está vindo sobre a minha vida, porque eu já liberei, eu já perdoei, o Senhor já me curou, o Senhor já liberou sobre mim o óleo, né, curador, o bálsamo curador. Então, todas as vezes que vier esse pensamento de que você não perdoou, de que você não está livre, de que você não está liberto, rejeite. Rejeite como, Michele, declarando a palavra de Deus. Declarando a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Não, o Senhor já levou sobre mim todas as minhas mágoas, todas as minhas mazelas, toda a amargura que um dia me trouxe raiz. Então a paz que excede todo entendimento vai vir sobre você a partir do momento que você entende, que você anda sobre essa verdade, né, que é uma verdade racional. Eu decido caminhar na palavra de Deus. Eu decido viver o que a palavra de Deus diz. Eu decido viver o que Jesus veio aqui para trazer para mim. Então, se Jesus veio, se Jesus morreu por mim e para trazer restauração, porque imagine só, todos nós fomos feitos de algo que Jesus precisou entrar e mudar, e modificar, e curar, e restaurar. Então, Jesus, por intermédio de Deus, ele é um agente transformador, ele é um agente restaurador. Então, se Jesus entra na minha vida para causar restauração, para causar mudança, eu preciso caminhar em cima dessa restauração, eu preciso caminhar em cima dessa cura. E eu não mais vou aceitar isso que, por muitas vezes, pode vir esses pensamentos. Porque a gente, quando perdoa, a gente não vai ter amnésia, né? Eu não vou esquecer o que fulano fez comigo. Ah, ele me traiu várias vezes, Michele. Você não tem noção o quanto eu fui humilhada. Você não tem noção o quanto eu passei, o quanto aquela pessoa me trouxe mal. Mas você não já perdoou? Você não já entendeu que não é sobre o que ele te fez, mas sim sobre você caminhar e ser livre, de você ter paz, de você não ficar na mesma cela com essa pessoa, mas você abrir o cárcere, né? Porque imagine só, se eu não perdoo essa pessoa que me fez mal, eu fico no cativeiro junto com ela. Eu estou no cativeiro, aquele cativeiro que nada mais me faz avançar. Então eu preciso sair desse cativeiro. Eu preciso sair desse lugar que está me causando dores. Então como é que eu vou sair? Liberando. Como é que eu vou liberar? Me perdoando. Perdoando aquilo que eu permiti. Então vem aí o poder também da autorresponsabilidade. Porque se eu entendo que tudo que aconteceu na minha vida hoje, né? Eu fiz parte também, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, mas foi ele que fez. Foi ele que decidiu. Eu não tava na mente dele para ele fazer isso comigo. Não, mas você permitiu também. Porque imagine se a gente não se conhece, se a gente não tem um autogoverno da nossa vida, a gente vai responsabilizar o outro, a gente está sendo responsável. Então a autorresponsabilidade sobre aquilo que o outro faz também é responsabilidade minha. Então por isso que o auto-perdão, eu me perdoar, eu me liberar primeiro é muito importante. Porque quando eu faço isso, eu vou conseguir automaticamente e de forma bem suave liberar a pessoa que me magoou, liberar a pessoa que me machucou. Então o Espírito Santo de Deus vem com bálsamo curador, com óleo curador sobre tudo isso e traz a nossa memória também sobre a legalidade que a gente não pode dar a Satanás, porque Satanás ele ama esse campo. Ele ama esse campo de amargura, ele ama esse campo de falta de perdão, ele ama esse campo que muitas pessoas vivem no passado. Quantas pessoas que a gente conhece vivem em 1900 e bolinha,
né? A gente tá em 2023, a pessoa tá em 1990, porque naquele dia, naquele ano, fulano de tal fez isso e isso comigo. Não, gente, pelo amor de Deus, é Satanás que gosta de lembrar o nosso passado. Então, quando o Senhor te perdoa, quando o Senhor libera o perdão sobre você, a Bíblia vai dizer que ele lança sobre o mar do esquecimento. Ele não lembra mais. Então, imagine só, se Deus, né, que é soberano, que fez todas as coisas, ele não lembra mais do que você fez, porque eu vou ficar me martirizando aquela pessoa que me feriu. Não tem como. Então, se você hoje tem dificuldade de liberar o perdão sobre essa pessoa, fala em voz alta no meio da casa, fulano de tal, eu te libero, a partir de hoje você não vai mais me prender, a partir de hoje eu te libero no reino espiritual, eu não vou mais ficar presa no passado, eu não vou mais ficar presa na situação. Não consegue falar? Quer esmurrar? Esmurra. Quer colocar a raiva pra fora? Coloca. Não consegue fazer isso? Pega uma folha de caderno, escreve, começa a escrever para Deus, faz uma carta para Deus. Senhor, é muito difícil para mim, mas eu oro, eu peço a você que o Senhor possa me levar a esse lugar, né? Que eu possa me perdoar, porque como eu falei para vocês, para mim, eu me perdoar foi muito difícil, foi um processo muito doloroso. Porque a cada vez que eu ia lembrando, eu falei, nossa, como é que eu me permiti isso? Meu Deus do céu. Então eu ficava me acusando, me colocando naquela situação de vitimismo, de como é que eu pude fazer aquilo comigo. Ai, meu Deus, porque eu fiz isso? Então saia desse lugar de vítima. Você não é mais vítima. O Senhor não gosta de vitimismo. Ele odeia vitimismo. Então saia do lugar de vitimismo e assuma o papel que você precisa assumir da sua vida. O governo da sua vida está nas suas mãos. Você tem o poder, né? A partir do momento que você se autoconhece. Então, se eu me autoconheço, eu governo sobre a minha vida. E através desse autogoverno, eu deixo com que o Espírito Santo, com que o Senhor, ele possa fazer aquilo que ele veio para fazer, né? Que é restaurar. Restaurar o quê, Michele? Restaurar sua vida, restaurar suas emoções, restaurar o seu passado. Você não vai precisar voltar ao passado, mas você vai precisar lembrar, perdoar, né, aquelas pessoas que participaram do seu passado para que você siga. Porque se você não volta, se você não perdoa, se você não deixa, isso daí vai se replicar ano após ano, e você vai atrair pessoas, situações que vão te remitir à dor, né? Então que você hoje, em nome de Jesus, perdoe a você mesma, que você perdoe aquela pessoa que te magoou. Não é sobre o outro, não é sobre o que o outro fez com você, não é isso. Mas é sobre você ter paz, a paz que excede todo entendimento. É sobre você seguir livremente, é sobre você ter as suas orações ouvidas, porque imagina que forte, né? Se eu não perdoo o meu próximo, o Senhor não me perdoa e Ele não ouve as minhas orações. Então, no dia que eu vi esse texto, eu nem sabia que tinha isso na Bíblia. E eu falei, meu Deus, que loucura! Meu Deus, então, realmente eu preciso liberar perdão, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não vou liberar perdão, porque senão ele vai fazer de novo. Deixa ele pecar de novo, deixa ele fazer de novo, é com ele Deus, né? O que ele faz não diz respeito a mim, agora o que eu faço diz respeito a mim. É a minha responsabilidade, é o autogoverno, né? Então, se a pessoa que você liberou perdão continua fazendo a mesma coisa, é problema dele, não é sobre você. Nunca foi sobre você, é sobre Deus, é sobre você e Deus, né? É sobre a sua comunhão com Deus, sobre o seu relacionamento com Deus, né? Então, se eu não libero fulano de tal que me feriu, se eu não libero o meu passado, né? Se eu não perdoo o meu passado, eu vou ter interferência no meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus, ele vai travar, né? Não vai ser um relacionamento genuíno. O Senhor não vai poder operar muitas coisas, não vai poder liberar bênçãos sobre a minha vida por falta de perdão.
Então, quantas vezes eu já ouvi testemunhos, né? Quantas vezes eu já vi libertações. Eu não sei se o meu público aqui é 100% evangélico, eu não sei se o meu público crê na palavra, né? Não precisa você ser evangélico, mas você crê na palavra. Então, existem espíritos, né, que se apossam do corpo da pessoa, então do lar da pessoa, por falta de perdão. E aí, quando coloca sobre o confronto, por que você está fazendo isso? Porque você está aqui, porque ele não libera, porque ele não perdoa. Então, tem pessoas que não liberam perdão, já tem 40 anos no cativeiro da falta de perdão. 40 anos que a pessoa está presa na mesma cela com a pessoa que agrediu, com a pessoa que te feriu. Então hoje, em nome de Jesus, libere o perdão para que você seja livre, porque foi para isso que o Senhor veio, para te trazer liberdade, para que você seja pleno e que você tenha tão somente essa paz que excede todo entendimento nele. Então, quando eu entendi isso, quando eu interiorizei isso, né? Porque eu falava com minha boca, eu perdoei, eu liberei, mas eu tinha mágoa. Poxa, porque ele fez isso comigo? Nossa, então aí eu já voltava para a condição de vítima, né? Eu era vítima. Nossa, mas eu fiz tanto por ele. Meu Deus do céu, eu fiz tanto por fulano de tal. Eu dei a minha vida, eu abdiquei a minha vida, os meus sonhos por fulano. E fulano teve coragem de fazer isso. E aí você sai do lugar do autogoverno e volta para o lugar de vítima. Então você tá remoendo aquilo ali de novo. E aí por isso que a Bíblia fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê, Michele? Porque não é Deus que vai ficar te lembrando todo dia. Filha, lembra aquele dia que você liberou perdão para fulano? Filha, lembra aquele dia que eu te curei? Não, Deus não faz isso. Né? Como eu falei aqui, a Bíblia diz que quando ele nos perdoa, ele lança sobre o mar do esquecimento. Então, se nem Deus lembra, olha só, se nem Deus lembra, para que eu vou ficar remoendo, né? Então, todas as vezes que vier o pensamento na sua mente, né, que vai vir, você vai dizer: não, eu já perdoei, eu já liberei, eu não tenho mais esse sentimento, né? Eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Então, que você hoje caminhe sobre a palavra, que você hoje tenha uma fé racional, né? Que você decida hoje caminhar sobre o que a Bíblia diz. A Bíblia diz muitas coisas, muitas verdades. Então, declare com a sua boca as verdades que a Bíblia diz, né? Então, eu não sou o que fulano de tal falou, eu não sou o que ciclano fez, eu não sou o meu passado, eu não sou aquilo que o que o meu ofensor fez. Eu não sou a minha ofensa, eu não sou a amargura, eu não sou nada disso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou livre, eu sou perdoada, eu sou amada, eu sou aceita, eu sou liberta, eu sou curada, eu sou livre. Então tome posse dessa palavra que é a verdade de Deus sobre a sua vida, e que você possa caminhar sem mágoa, sem ressentimento. E se você estiver me ouvindo, tiver a oportunidade de sentar um dia, né, com essa pessoa que te ofendeu, você sente com essa pessoa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te guiar, né, sobre todas as palavras que você vai falar com essa pessoa, mas que não vai mais te causar lágrimas, não vai mais te causar dor, porque você vai estar curado, ele vai estar já com óleo, né, curador, com bálsamo curador, porque nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você, sempre foi sobre ele. Então ele veio para que ele pudesse te dar essa restauração, amém? Que vocês fiquem todos com essa palavra sobre o perdão genuíno, sobre a liberação, que você seja livre em nome de Jesus, amém.